A casa que o tempo tentou apagar. Algumas histórias não aparecem nos livros, não são ensinadas nas escolas, não ficam registradas em papéis ou documentos. Elas sobrevivem de outra forma. Vivem na memória das pessoas, no silêncio dos lugares e no tempo. São histórias simples, de lugares simples, de pessoas comuns, mas que, por algum motivo, nunca conseguiram ser completamente esquecidas. Essa história aconteceu há muitos anos em um lugar pequeno onde todos se conheciam e quase nada passava despercebido, ou pelo menos era o que se pensava. No fim da cidade, depois das últimas casas habitadas, havia uma estrada de terra, uma estrada antiga, usada todos os dias por quem ia trabalhar, por quem visitava parentes ou simplesmente passava por ali. Nos dias secos, a poeira subia e cobria tudo. Nos dias de chuva, o barro tomava conta do caminho. Mesmo assim, as pessoas continuavam passando, e era justamente no fim dessa estrada que ficava a casa. A casa não era grande, nem bonita, nunca foi motivo de orgulho para ninguém. Era uma construção simples, de paredes claras, telhados baixos e um portão de ferro já bastante enferrujado. Com o passar dos anos, o tempo foi deixando marcas. A pintura descascou, o telhado começou a ceder, o mato cresceu ao redor. Mas havia algo que chamava a atenção. As janelas estavam sempre fechadas, sempre fechadas. De dia, nenhuma cortina se movia. À noite, nenhuma luz se acendia. E ninguém se lembrava de ter visto alguém entrar ou sair dali. A vida ao redor seguia normalmente. Crianças passavam pela estrada, a caminho da escola. Algumas corriam, outras iam conversando. Adultos iam cedo para o trabalho e voltavam no fim do dia cansados, sem prestar atenção na casa. Para muitos, era simplesmente fazer parte da paisagem, mas para outros, não. No começo, ninguém achava aquilo estranho. Casas ficam vazias, pessoas se mudam, famílias recomeçam em outros lugares. Mas o tempo passou, meses viraram anos e nada mudou. Não apareceu placa de venda, não houve reforma, nenhum parente apareceu para cuidar do lugar, o portão continuava fechado, o mato continuava crescendo e o silêncio ficava cada vez mais pesado. Foi numa conversa comum no fim de tarde, quando alguém comentou: "Vocês lembram daquela família que morava naquela casa?" Poucos responderam. Alguns fizeram esforço para lembrar. Então veio a lembrança. Ali havia morado uma família simples, pai, mãe e 2 filhos. Gente tranquila, trabalhadora, conhecida na região. Nada de diferente, nada que chamasse atenção, até o dia em que não estavam mais lá. Não houve despedida, não houve mudança anunciada, não houve caminhão, nem barulho, nem conversa. Simplesmente desapareceram. As portas se fecharam, as luzes se apagaram e nunca mais se acenderam. Naquela época, ninguém registrou nada. Era um tempo diferente. Muita coisa ficava sem resposta. E com os dias passando, o assunto foi sendo deixado de lado, mas nunca esquecido. Algumas pessoas diziam sentir algo estranho ao passar por ali. Um aperto no peito, um incômodo difícil de explicar. Outros afirmavam que evitavam olhar para a casa, principalmente à noite, não por medo declarado, mas por respeito. Era como se aquele lugar guardasse algo que não queria ser perturbado. Os anos continuam passando, algumas pessoas se mudaram de cidade, outras envelheceram, crianças cresceram, a estrada continuou sendo usada, mas a casa permaneceu ali, silenciosa, imóvel, intocável. Até que o tempo começou a vencer. As paredes cederam, o telhado caiu, o mato tomou conta. Um dia, a casa já não existia mais. Hoje, quem passa por ali não vê nada além de um terreno vazio, nenhuma placa, nenhum sinal. Mas para quem viveu naquela época, a lembrança permanece, porque o tempo pode apagar lugares, pode apagar casas, pode apagar caminhos, mas nem sempre apaga histórias.
Algumas histórias não precisam de explicação, não precisam de resposta. Elas pedem silêncio e memória. Talvez seja essa que deve ser continuada com essa história. Algumas histórias o tempo tentou apagar, mas o silêncio nunca deixou. Se você já ouviu algo parecido, deixe nos comentários. Tenha uma boa noite e até a próxima história.